Nossa equipe, formada pelo Elias, pelo Wesley e por mim, Mirelle, irá apresentar uma solução para o problema 2 da atividade N2.3. O intuito dessa atividade é apresentar uma solução, utilizando CLPs que atendam às solicitações de problema em questão e coloquem em prática de forma remota as soluções obtidas utilizando os equipamentos disponíveis no Laboratório 48 do IFAL Campus Palmeira dos Índios através das máquinas virtuais. Todas as programações e simulações descritas foram implementadas utilizando o software TwirlSuite da Schneider em linguagem Ladder. O nosso problema deseja fazer a integração dos sinais dos botões e dos sensores disponíveis na planta para movimentar atuadores pneumáticos através de válvulas solenoides. O problema pede que, caso o botão Start esteja acionado e o sensor RS recuado esteja ativado, o atuador pneumático da unidade de transferência linear vá para a posição estendida. Essa unidade só retornará à posição retraída se o botão Stop for pressionado e se o sensor RS estendido estiver ativado. Além disso, ele pede que, caso o sensor óptico detecte 3 vezes um objeto na unidade de transferência linear, uma saída luminosa seja acionada. No nosso problema, usaremos a unidade de transferência linear, a UTL, disponibilizada na planta. As UTLs têm como objetivo transportar, de um ponto a outro, itens ou componentes necessários para a produção, de uma forma bastante semelhante à uma esteira transportadora, mas de forma bem mais otimizada e precisa. Nós então podemos sumarizar o problema em 3 tópicos principais. O primeiro dele fala que, para que o atuador pneumático da UTL vá para a posição estendida, o botão Start e o sensor RS recuado precisam ser acionados. O segundo fala que, para que o atuador retorne à posição retraída, o botão Stop e o sensor RS estendido precisam ser acionados. E o terceiro e último fala que, se o sensor óptico detectar 3 vezes um objeto sendo transportado pela UTL, uma saída luminosa deve ser acionada. Então, a partir desses 3 tópicos principais, desses 3 requisitos, nós elaboramos uma lógica em Ladder que o meu amigo Elias irá apresentar. Bom, pessoal, então agora explicando aqui o ladder, nós vamos ter aqui no Rang 0 alguns contatos em série, o stop, que é a botoeira, 0.22, normalmente fechado. Aí nós vamos ter um sensor aqui atuado, que é para quando a unidade de transferência linear, que é a garrinha, o braço, ele tiver estendido. Temos aqui alguns contatos de memória para intertravamento. Isso aqui vai ser responsável por acionar essa memória aqui, M0. Então aqui no Rang 1 nós vamos ter o sensor de quando estiver recuado, quando tiver retraído o braço, no caso aquela garrazinha. Aqui intertravado com a memória M2, um contato de memória M2, normalmente aberto, que vai ser responsável por acionar essa memória aqui M4. Já no Rang 2 aqui é a parte do acionamento. Então temos aqui a M0, que foi essa memória aqui que está associada com a parte de stop aqui. A de start, a do botão, a do sensor recuado, quando tiver retraído. Então um selo aqui com M1, que é a memória que vai acionar, e o intertravamento aqui com M4 e M3. Aqui tem a parte do contador no Rang 3. Temos aqui uma contagem crescente. Então aqui o sensor óptico insere com o sensor de atuado, porque só vai contar uma peça quando estiver na posição estendida, que aí o operador vai poder colocar uma peça, porque a gente pensa que se ele só por passar no sensor óptico já contasse, poderia acontecer de a garra estivesse retraída, a unidade de transferência linear estivesse retraída, e passar qualquer coisa na frente e ele já contar como uma peça. Então, para certificar, mais ou menos assim, digamos, certificar de que é uma peça, ele só vai ser acionado, só vai contar uma vez quando estiver na posição estendida.
Então vai acionar essa memória aqui M2. E aqui a parte de restart, que é o botão cogumelo, que é usado para emergência, nesse caso a gente usou como restart, que quando contar as 3 peças, o sistema ele vai meio que travar, e aí só vai poder voltar para o estado inicial, assim, quando for ativado aqui esse restart. E veja que esse restart, como é um cogumelo, ao pressionar ele vai ficar fixo lá. Então, isso aqui, essa memória M3, é aquela lá dos intertravamentos, que aí nós vamos... o operador ele só vai ter realmente assim o início novamente, vai voltar para o estado inicial, quando ele, no caso ele apertou o cogumelo e ele voltar esse botão cogumelo. Aí sim vai fazer o reinício correto. Se ele apertou e deixar lá, não vai mudar em nada. E aqui a parte dos acionamentos, no caso essa memória M1 do Rang 2 aqui, associado com a parte de start, ela vai ser responsável por acionar o solenoide da unidade de transferência linear. E o M2, que é essa parte aqui do contador, essa memória associada aqui no Rang 3, essa memória, ela vai ser responsável por acionar uma luz, que vai ser um sinal luminoso, quando contar as três peças. Então, vamos simular aqui. Então, já estamos aqui na parte de simulação. Inicialmente, a entrada 22 é a botoeira do stop, ela vai ser normalmente fechada. Então, ela vai estar mandando o contato aqui, ela vai estar ligada. Inicialmente, a garra, né, a unidade de transferência linear, ela vai estar na posição recuada. Então, assim, o nosso sensor de recuada ele vai estar acionado. Então, ele vai estar acionado. Da mesma maneira, o botão cogumelo, ele é também normalmente fechado. Então, inicialmente, ele vai estar normalmente fechado aqui. Vai ficar assim, ligado. Essas três entradas inicialmente vão estar acionadas. Agora vamos lá. O operador, no caso, vai apertar aqui a botoeira de start e 0.21. Ela vai ser responsável por ligar o solenoide da unidade de transferência linear. Então a garra vai para a posição estendida. Aí nesse momento ela desaciona aqui esse sensor e vai acionar o I0.4, que é o sensor de atuado. E aí vai o sensor óptico contar uma peça que o operador colocar lá no I0.2. Aí nota que contou uma peça. E o operador aperta stop. E veja que desligou aqui na saída Q0.3. Então a garra vai voltar. Vai sair da posição atuada. O sensor óptico vai desacionar aqui. Vai sair da posição atuada e vai para a posição recuada novamente. Aí pode realizar o processo mais uma vez. Aperta o Start. Ele sai da recuada, vai para a atuada, coloca uma peça, aperta o Stop, ela vai voltar, vai sair da atuada, vai voltar para a recuada. Agora vamos para a última peça. Então, vai apertar o botão Start, vai ligar a unidade de transferência linear, no caso a garra, ela vai para a posição estendida.
Nesse momento aqui, os sensores vão detectar, então vai sair do sensor recuado para o sensor de atuado, vai colocar a última peça, colocou a última peça, então aqui veja que já contou, o contador conseguiu contar aqui 3 peças. Dessa maneira, ele vai poder voltar a unidade de transferência linear. E agora ela vai para o recuado. Só que note que agora o intertravamento aqui, ele não vai permitir que seja ligado a unidade de transferência linear vá para a posição estendida novamente. Ele não vai permitir. Então veja aqui que mesmo apertando aqui no Start, não vai. Consequentemente, o Stop ela já vai estar lá na posição recuada, mas só para fins aqui de curiosidade, não faz nada também. A única forma de mexer nisso daqui é aqui no botão de Restart, que é o botão cogumelo da planta. Então, se a gente apertar o botão cogumelo, ele vai voltar. E note também que ao dar os 3 aqui, ao contar as 3 peças, ela acendeu aqui essa, a gente colocou aqui como Q0.0, que seria basicamente um LED, uma saída luminosa, um sinal luminoso, que alertaria para o operador que já se passaram as 3 peças que ele colocou. Então, esse sinal luminoso vai ficar alertando e ele só vai ser desacionado quando apertar no botão cogumelo. Então, esse sinal luminoso, ele é o M2 aqui e ele está associado a essa saída luminosa, parte do contador. Então, apertando o botão cogumelo, apertou o botão cogumelo. Voltou o sistema? Não, não voltou o sistema. Por quê? Por causa desse intertravamentozinho aqui, M3. Ele resetou aqui o nosso contador, porém, a nossa memória M3 aqui, ó, tá desacionada. Por conta disso, ele não vai. Ao voltar, quando o operador voltar o botão cogumelo para sua posição inicial, seu estado inicial, aí sim temos o sistema liberado aqui. Então, é isso, basicamente. A parte do contador aqui, ela só vai contar as 3 peças. Quando o sensor, por isso esse intertravamento aqui, quando o sensor estiver apenas atuado, ele vai contar, o sensor óptico vai contar. Então, caso o sensor óptico não conte nada, esse braço, essa unidade de transferência linear, ela vai poder ficar indo e voltando infinitas vezes, até que o sensor óptico seja ativado, ou seja, se colocar uma peça lá, 3 vezes. E aí ele trava. Basicamente é isso. Agora, na próxima parte do vídeo, o Wesley vai explicar essa parte mais na prática, lá no laboratório, com o auxílio do monitor Daniel. Bom, como já foi falado antes, já foi comentado sobre o problema da programação em lado e tudo. Agora eu vou ficar na parte de demonstrar, junto com o monitor Daniel, a nossa prática. Como já foi falado, tem que apertar o botão Start para a garrinha avançar e apertar o Stop para ela recuar. A nossa prática vai ser basicamente o seguinte: o operador vai apertando o botão Start, a garrinha avança. Coloca a peça, o sensor óptico vai contar como 1. O nosso sensor só vai servir para contar a quantidade de peças utilizadas. Quando fazer isso, o operador vai apertar no botão Stop e vai fazer a garrinha voltar. Aí repete o processo. Aperta no Start, garrinha vai, coloca a peça, aperta no Stop, garrinha volta. Faz de novo o processo. Aperta na Start, garrinha vai, bota a peça, aperta no Stop, garrinha volta. Nesse processo daí, toda vez que ele colocar alguma peça, o sensor óptico vai contabilizar.
quando o sensor contabilizar que fez 3 peças, o sistema, quando ele contabilizar que ele vê que o processo foi feito com 3 peças, ele vai travar o sistema. E vai acender uma LED, uma luz de atenção para avisar para o operador que já foi contabilizado 3 peças, já tem 3 peças na caixa, por exemplo. Nisso, para poder reiniciar o sistema, vai ter que apertar no botão cogumelo e voltar para que ele reinicie o sistema. Se tem o caso também de o operador mexer na garrinha sem colocar a peça. Se ele não colocar nenhuma peça, ele pode mexer na garrinha para fazer ela recuar e atuar infinitas vezes. Ela só vai travar o sistema quando o sensor óptico contabilizar que já foi 3 peças. Se não colocar nenhuma peça, ele pode ficar atuando. Também tem o seguinte: quando o sensor óptico ele verifica que tem uma peça, ele vai estar com a garrinha atuada. No nosso sistema, a gente fez de um jeito que, mesmo ela atuada, quando contabilizar 3 peças, ela não vai desligar tudo. Ela vai esperar o sistema voltar, que quando ele voltar, aí sim que vai travar tudo. Que nem aqui na programação. A gente vê que o nosso contador ele é o M2, beleza. O M2 ele vem para essa linha aqui, ó, que ela está em série com recuado. Porque o M2 ele vai acionar quando a garrinha estiver atuada, porque vai ser no momento que o operador vai colocar a nossa peça. Então vai estar aqui, beleza. Ele colocou a peça, acionou aqui que foi ligado e esse daqui desligado, porque quando a garra estiver atuada, ele vai estar ligado no sensor de atuado. Aí a gente vai apertar no botão stop, ela vai voltar a garrinha, e aí sim, quando ela voltar, ela vai desligar o sensor atuado e vai ligar o recuado. Nesse momento aí é que vai ligar esse endereço imaginário que vai travar tanto o botão stop quanto o botão start, que vai ser os comandos de avanço e de retorno da garrinha. Bom, agora vou mostrar aqui o monitor Daniel, que vai fazer a demonstração da prática no laboratório. Bom, apertou no verde, a garrinha vai. Aí o operador coloca a peça na garrinha, como está mostrando aí. Colocou a peça, o sensor óptico ele vai e conta que tem uma peça. Beleza. Aí aperta no botão vermelho, que é o stop, faz a garrinha voltar. Aí o operador vai pegar, dependendo do sistema, a peça vai para outro, fazer o sistema. E apertou no verde, que é o start, a garrinha vai. Coloca a peça, contabiliza e aperta no stop, que é para a garrinha voltar. Já é a segunda vez. Agora vamos para a terceira. Aperta no botão, garrinha vai, coloca a peça. Aperta no botão stop, garrinha volta. Beleza. Agora, o nosso sistema, você viu que foi 3 vezes. Se o operador tentar apertar ou no start ou no stop, você vai ver que a garrinha não vai se mover. Apertou? Nada. Foi para o stop, também nada. Para o sistema, como isso aconteceu, o sistema verificou que já tem 3 peças no processo. Aí o que é que vai acontecer? O sistema trava. Aí quando o sistema travar, não vai dar para operar e vai estar acionando uma saída luminosa. Para fazer o sistema voltar a funcionar, a gente tem que apertar no botão cogumelo e voltar. O operador já fazendo. Beleza, voltou. Se apertar no botão start, você vai ver que a garrinha vai avançar. Aí coloca a peça, volta no stop, faz o mesmo processo. Só que dessa vez a gente vai fazer colocando 2 vezes a peça para ver que o sistema só para quando contabilizar 3. Coloca a peça, no caso colocar a peça, aí volta no stop. Aí agora vamos fazer, contou 2 vezes. Agora vamos botar a garrinha para ir e voltar sem nada. Bom, agora a gente viu que atuou, já foi 2 vezes a peça. O
que é que vai acontecer agora? O operador ele vai mexer a garrinha sem colocar nenhuma peça. Ele vai apertar no botão Start, a garrinha vai, Start foi, voltou no Stop. A gente já contou que foi 2 pecinhas. Aperta de novo, vê que a garrinha foi de novo, né? Já é a 4ª vez. Aperta de novo e volta. A gente pode fazer isso daí infinitas vezes que ela vai continuar. A partir do momento que ele colocar a peça lá, você vai ver que ela vai travar. E agora ele vai pegar, vai atuar ela, atua, coloca a peça e vai voltar. Nesse momento aí, ela contou 3. Ele agora tira a peça e vai tentar atuar de novo, para ver se o sistema vai atuar. Ó, ele está tentando apertar o Start e o Stop não está funcionando nada. Então, o problema foi